aqui os ângulos, né? Rapidamente, os ângulos que nós estudamos, quais foram? Foi o ângulo agudo, né? Que esse ângulo é maior que 0 graus e é menor que 90 graus. Estudamos o ângulo obtuso, rapidinho, né? Que é maior que 90 graus e menor que 180 graus, ó, 145, né? E o ângulo reto, né? Vamos passando, que é o de 90 graus. Teacher, e qual é o ângulo de meia volta? Como é o nome dele? É o ângulo raso, hein? Muito fácil. Também chamado de ângulo, de meia volta, né? Eu acabei de dizer. Agora imaginem duas retas, uma passando em cima da outra, a partir de um ponto de origem, que a gente pode também chamar de vértice, né? Que é esse ponto. Fiz uma reta, depois fiz outra. Dá o que isso? O ângulo nulo, ou de 0 graus, porque não tem, né? Não tem espaço entre as retas. E o ângulo passando um em cima do outro, só que dando a volta pelo outro lado, ele dá dois ângulos de 180. E 180 mais 180, 360. Que é o ângulo de uma volta inteira. Beleza? Aí eu trouxe aqui algumas coisas para a gente relembrar os relógios, ó. O relógio, se eu colocar aqui no horário de 3 horas em ponto, ele forma um ângulo de 90 graus. Mas tem um nomezinho disso no relógio. Como é o nome? É o ângulo de um quarto de volta, Tite. É muito simples. Opa, volta um pouquinho. O ângulo, se eu botar aqui 6 horas, se eu ajustar meu relógio para 6 horas da tarde, vai dar um ângulo de, quem é que sabe? 180 graus. Observe que não é meia volta. Entendeu? É meia volta. E o ângulo, se eu fizer um ângulo de... se eu colocar o relógio no ponteiro de meio-dia em ponto. Ora, meio-dia em ponto, eu posso ter dois ângulos aqui, né? Um ângulo vindo por fora, que aí é uma volta completa. E tem um ângulo também que é aquele que está passando no mesmo ponto de origem a duas retas, né? Se está passando no mesmo ponto de origem duas retas, é 0 graus, nulo. Mas geralmente a gente fala uma volta completa porque a gente está contando a parte de fora, tá bom? Nesse caso, ok. Aí vamos começar agora a matéria de hoje, beleza? A matéria de hoje, pessoal, ela é bem simples, na verdade. É bem pouca coisa, por isso que eu vou focar nos exercícios já já. Olha, observem aqui comigo eu desenhando. Existem retas em todos os lugares que nós conhecemos, né? Se você olhar provavelmente à sua volta, você vai ver inúmeras retas. Essas retas, a gente pode chamar de retas que são desenhadas em um mesmo plano, no caso aqui, é no tablet, eu chamo de retas coplanares, porque estão no mesmo plano. E essas retas, pessoal, elas podem se encontrar, vocês sabem disso, né? Por exemplo, formando uma cruz, não é? Por exemplo, posso fazer uma reta formando um símbolo do mais, não é? Posso fazer duas retas amigas formando o símbolo do igual. Todas essas retas, elas são do mesmo plano, por isso que eu chamo de coplanares, mas elas ganham determinadas características de acordo com a forma com que estão se relacionando. Por exemplo, Tite, se eu fizer duas retas e eu imaginar que essas retas são infinitas, ou seja, infinita para cá, infinita para cá, infinita para cá, infinita para cá, eu observo que elas nunca vão se encontrar. Quando eu desenho retas que nunca vão se encontrar, a gente coloca o nome de retas do tipo paralelas. É bem fácil. Retas paralelas. São aquelas retas que você imaginando que vão se esticar para sempre, para o infinito, elas nunca vão se encontrar. Essas são as retas paralelas. Retas que se encontram em um ponto, pessoal, eu vou chamar esse ponto aqui de vértice, elas também têm um nome. São as retas do tipo concorrentes. Então, de novo, retas que nunca vão se encontrar, retas paralelas. Retas que se encontram em um pontinho aqui, retas do tipo concorrentes. Beleza? Só que existe duas maneiras de elas se encontrarem em um ponto. Se vocês analisarem.
Acho que vocês já estão percebendo. Por exemplo, aqui ela se encontrou em um ponto em forma de, digamos assim, cruz, não é? Ou formando vários ângulos, enfim. Esse tipo de encontro aqui, em que não formam ângulos de 90 graus em canto nenhum, a gente chama só de retas concorrentes. Apenas concorrentes. Concorrentes. Agora, retas que se encontram num ponto e formam ângulos retos. Opa, Titi, aí por isso que você relembrou o que a gente viu na aula passada. Exatamente, ó, ela forma ângulos retos aqui. Estão observando? Deixa eu apagar aqui que ficou meio feio. Formando ângulos retos, a gente chama essas retas que estão se encontrando, de retas concorrentes perpendiculares. Ok? Então, de novo, retas que se encontram em um ponto. Vou desenhar os pontos aqui, ó. São retas concorrentes. Aqui também é uma reta concorrente. Agora, uma reta que se encontra formando um ângulo de 90 graus. Observe aqui. São concorrentes perpendiculares. Entenderam? Muito simples, não é não? Voltando agora para o nosso slide. Essas retas aqui, ó, que eu estou circulando com o meu mouse, são paralelas ou concorrentes? Pensem. Você traça uma linha imaginária, ó, infinita para cá, infinita para cá. Elas são paralelas. Muito fácil, teacher. Opa. E essa reta aqui, ela está se encontrando, essas duas retas estão se encontrando em um ponto, que a gente chama de vértice, que é o ponto de encontro de duas retas. Ora, se elas estão se encontrando, são retas concorrentes. E essa reta aqui, ora, elas estão bem... O que foi? Essas retas aqui, ó, as retas risos, elas estão se encontrando também em um ponto. Então, só pode ser concorrente. Mas observe que ela forma um ângulo de 90 graus em relação à outra reta. Então, é uma reta concorrente do tipo perpendicular. Pessoal, é praticamente só isso a matéria de vocês. Mas aí vamos agora complicar um pouco. Vamos botar algumas questões. Aí eu peço para que vocês, já sabendo que essas questões que eu estou colocando aqui são questões do livro de vocês, eu peço para que vocês escrevam no caderno. Por exemplo, atividade de geometria, página 92, questão 1, letra A. Botem aí, eu dou um tempo, vai. Só botar página 92, geometria, questão 1, letra A. E eu vou fazer junto com vocês esses exercícios, para a gente pensar um pouco onde é que essas retas paralelas e concorrentes aparecem na nossa vida. Vamos ver. Questão 1. Rafa está consultando um guia de ruas que apresenta alguns estabelecimentos e pontos turísticos do município que ele está visitando. Acompanhe comigo. Observe uma parte desse guia, né? Então, ele pegou um guia, que é um mapinha, falando dos pontos turísticos que ele está visitando nessa cidade aí, tá bom? Aí ele botou uma observação. A farmácia está na coluna C. Coluna é sempre nesse sentido. Vamos ver. Tá aqui, coluna C. Na linha 1. Linha 1. Se eu fizer aqui a batalha naval, né? Linha 1, coluna C. Olha o vértice aqui. Ponto de encontro dessas duas linhas imaginárias que eu estou inventando na minha cabeça. É a farmácia. Ou seja, ela está localizada em C1. Entenderam? Coluna 1, C, linha 1. C1. Aí a letra A só está perguntando isso, ó. Qual estabelecimento está na localização E5? Aí vocês já devem estar fazendo na cabeça de vocês. Coluna, depois linha. Coluna E, linha 5. Qual é o estabelecimento? Bote aí na letra A. Dá para enxergar? Correios, quem não estiver enxergando. Correios.
Aí na letra A tem outra pergunta. E na B3? Aí você vai na coluna B, linha 3. É o planetário. B3 é o planetário. Então a letra A é Correios e planetário. Tá vendo como isso é usado, então, teacher, para a gente se localizar no GPS? Exatamente. O GPS, pessoal, eles usam linhas e colunas. O GPS, ele traça um ponto em que diz qual é o paralelo e qual é o meridiano do globo terrestre. E aí, quando você traça essa linha, dá um vértice, que é um ponto. E esses pontos são as localizações. Letra B. Em cada item, indique a localização do estabelecimento. A biblioteca. Vamos ver onde é que está a biblioteca? Quem não está enxergando aí, eu vou apontar onde está a biblioteca. A biblioteca está bem aqui. No meu mouse, tá bom? Ai, meu Deus. Tá aqui a biblioteca, ó. Bem aqui. A biblioteca está na coluna C e a linha 3. Então você vai falar C3, que é até o nome de um carro, inclusive, não é mesmo? Aí agora você vai procurar a escola. Vamos procurar onde está a escola? Talvez não dê para enxergar, mas está bem aqui, ó. A escola. Qual é a localização da escola? Dois. A2, exatamente. Olha aí, vocês são um mito. Coluna A, linha 2, A2. Igual Batalha Naval. Inclusive é um bom jogo para jogar em casa, hein? Dá para fazer até numa folha. Depois vamos procurar o hospital, né? O hospital em inglês, hein? O hospital, quem não tá enxergando, eu ajudo. Tá bem aqui, ó. Qual é o endereço do hospital, a localização? Oi. D2. Observaram? Muito fácil. Vamos para a letra C. Rafael acabou de sair do cinema e vai até o museu. Vamos ver. Ele saiu do cinema. Olha o cinema aqui. E vai até o museu. Olha onde é o museu. Bem aqui, ó. Descreva um caminho que ele pode percorrer para chegar ao destino dele. Olha, se ele está aqui no cinema e quer vir para cá, eu posso fazer esse caminho aqui, ó. B5. E depois fazendo assim, para a esquerda, né? Uma opção. Outra opção. Eu estou aqui, posso já dobrar à esquerda e descer, ó. Qual é que vocês preferem? Opção 1 ou 2? Tio, é pra fazer isso com as ruas que tem. Tem umas ruas aí. Isso, qual é o que é melhor? Por aqui ou por aqui? Tio, também tem a B5. Isso, aqui é o museu. A letra C, ele está perguntando. Ele saiu do cinema e vai até o museu. Como é que eu faço para ir lá? Aí, acho que foi o César, né? Ele deu uma observação interessante. Tem duas maneiras de pensar. Ele está indo a pé ou de carro? Porque se ele for de carro, ele vai ter que... Opa! Ele vai ter que obrigatoriamente ir pelas ruas, concordam? Lógico, né? Agora, se ele for a pé, ele pode ir pelas quadras, né? Pelos blocos, ou também chamado de quarteirões. Vamos acreditar que ele vai a pé? Pode ser? Acho que fica mais tranquilo, né? Pensando que ele vai a pé, ele pode fazer o seguinte caminho, ó. Ele tá no D1, né, ó, cinema. Ele pode ir você pode escrever aí D1, D2, aí vírgula D3, vírgula D4, vírgula D5, vírgula C5, vírgula B5. Isso aí é se ele for a pé. Agora, acho que foi o César, né, que disse, não, tio, ele pode ir de carro também. Claro que pode ir de carro. Se for para ir de carro, tem algumas opções aqui, né, ó. Ele pode descer a rua Andorinha,
Depois descer mais um pouco a rua Beija-Flor e dobrar na rua Garça. Aí ele chega ao cinema. Aí vocês escolhem. Qual será o melhor? Não sei. Pra mim, tanto faz. Ele foi a pé ou foi de carro? Não tem dizendo, né, aí? Mas as duas maneiras estão certas, viu? Não tem erro. Letra D, de jeans. Quais ruas são paralelas à Rua Canário? Opa, agora ficou interessante, porque isso a gente usa muito no dia a dia, hein? Aí eu tenho que procurar a Rua Canário. Vamos ver comigo? A Rua Canário, não sei se vocês estão enxergando, mas é essa rua aqui, ó. Rua Canário. Não é essa? É sim, é essa. Ele está perguntando, quais ruas são paralelas à Rua Canário? Ou seja, nunca vão se encontrar com a Rua Canário. Ó, pelo que eu estou observando, a que é mais paralela à Rua Canário é a Rua Arara, estão vendo? Ó, bem paralela. Ó, nunca vão se encontrar, tá vendo? Ó? O Arara. E também a Rua Gavião, ó. É paralela à Rua Canário. Ó, o Arara é paralela a Canário. Que é paralela a Gavião, ó. Então você pode botar a Rua Arara e Rua Gavião. São paralelas com o Canário, verdade. Sei que tá meio ruim de enxergar, pessoal. Na próxima vez eu vou dar um jeito. Vou pedir pra... É porque quando envia foto pelo WhatsApp não fica tão bom. Vou pedir pra botar no Drive. O WhatsApp ele baixa a qualidade das fotos. Aí fica meio assim, que me enviaram por WhatsApp. O WhatsApp é meio chatinho às vezes. E a letra E. Qual rua é concorrente à Rua Andorinha? Primeiro a gente tem que lembrar o que é concorrente. O que é concorrente? Concorrente é quando duas retas se cruzam. Pode ser assim, 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 assim. Tanto faz. Assim é concorrente do tipo perpendicular. E assim é só concorrente. Ou seja, qual a rua é concorrente à Rua Andorinha? Primeiro a gente tem que achar a Andorinha, ó. A Rua Andorinha, para quem está conseguindo enxergar, é essa aqui, a Rua Andorinha, ó. Que passa pelo cinema e o hospital. Qual a rua que é concorrente à Rua Andorinha? E paralela à Rua Beija-Flor? Ou seja, qual a rua que é concorrente à Andorinha? Ou seja, cruza a Andorinha e é paralela à Beija-Flor ao mesmo tempo? Ora, é essa rua aqui, ó, chamada Rua Maritaca. Observe que ela corta a Andorinha, então ela é concorrente à Andorinha. E ela, ao mesmo tempo, é paralela à Beija-Flor. Então, a letra E, de Emerson, é Rua Maritaca. É bom que vocês já estão fazendo a tarefa de vocês. Que vai passar o colégio, né? Tarefinha. Muito fácil. Letra E, Rua Maritaca. Agora, observem aqui. Oi? Eles já passaram essa. Já passaram? Já passaram? Já, pra mim passaram. E vocês já fizeram? Já fizemos essa tarefa. Ah, e todos já fizeram? Então, vou fazer o seguinte. Quem fez e quem não fez, aí eu não tenho certeza, né? Não vou fazer todas as questões. Vou só fazer os pontos principais. Vou pegar aqui, por exemplo. Dessa questão aqui, eu não vou fazer todas, para não demorar. Mas peço só para que vocês me ajudem. Se tiverem já aí feito no caderno, me ajudem. Tipo, corrigindo algumas partes. A 2 está falando aí de uma malha. Ó, utilizando um programa de computador, o cara fez uma malha, né? De vários quadradinhos. E a pergunta é: A. Classifique as retas de cada par em paralelas ou concorrentes. Então, façam comigo rapidinho, ó. As retas RS. RS é essa aqui, ó. R e S. É paralela ou concorrente? R e S. Paralela ou concorrente? Concorrente, né? U e V. U e V. É paralela ou concorrente? Paralela. S e T, ó. A reta S e a reta T. Paralela ou concorrentes? São paralelas, nunca vão se encontrar.
Vou pulando aqui, ó. P e U. P e U só podem ser paralelas. V e P. Pulei, ó. V e P são o quê? Paralelas. E se fosse T e P? T e P são concorrentes. Muito fácil. A letra B eu não vou fazer. Quem não fez, tio? Ah, tio, o senhor tá fazendo. Quem não fez, faz quando terminar a aula, que ela é bem pequena e é bem simples. É bom que você fica como exercício, né? Aí essa aqui é interessante, ó. Usando o esquadro, represente um par de retas paralelas e um par de retas perpendiculares. Lógico que eu não tenho um esquadro aqui, né, pessoal? Mas eu dei uma dica, ó. Se você pegar um esquadro e pegar uma régua, você encostar um no outro, você vai lançar uma reta perfeitinha e pode desenhá-la. E se você mais embaixo ou mais em cima desenhar outra reta, você vai ter uma reta paralela perfeita. Para desenhar uma concorrente, basta fazer umas retas paralelas, como a gente fez aqui, e traçar uma cruzando, né? É muito fácil, né, Titi? Pelo amor de Deus. E aqui é a dobradura. Eu queria tanto fazer uma dobradura com vocês, que é muito legal, que é o VRA, mas não tem como, eu acho, no vídeo aqui. Eu tentei aqui dar um jeito, mas acho que vocês não vão entender. É muito interessante, porque ele faz tipo uma explosão no final, e é bem interessante. Depois, na próxima aula, acho que eu vou tentar fazer com vocês. Mas se você fizer dobraduras no papel, é lógico que numa dobradura, Titi, formam linhas, né, que são bem perfeitas. E se eu fizer uma dobradura aqui no sentido horizontal, e depois fizer uma dobradura no sentido vertical, vocês vão observar que depois que eu abrir o papel, formar linhas perpendiculares, ok? Essa outra parte eu não vou fazer, que é bem simples, que é exatamente essa dobradura. E, pessoal, por hoje é só, tá bom?